Olha, a gente traz agora um assunto que muitos homens nem gostam de falar, impotência sexual. Se você nunca passou por esse problema, é bom ficar atento, viu? De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, o país registra por ano 1 milhão de novos casos. E os jovens também fazem parte dessa estatística. 47% dos homens acima de 18 anos no Brasil têm algum grau de impotência. Desses, 34% têm disfunção erétil às vezes, 9% quase sempre e 4% têm impotência severa. As principais causas são psicológica e emocional, neurológica, relacionada a diabetes ou câncer de próstata, vascular, quando o sangue entra rapidamente no pênis, hormonal ou devido ao uso de medicação, como antidepressivos e antihipertensivos. Com a idade, a tendência é que o distúrbio se agrave. Depois dos 30 anos, já começam a diminuir os níveis de testosterona no corpo masculino. Doenças cardiovasculares também podem dificultar a ereção, porque tornam os vasos sanguíneos mais rígidos e atrapalham a vasodilatação. Já a diabetes interfere nos nervos e vasos, comprometendo o processo. Por isso, deve-se controlar as taxas de glicose. O cigarro, por sua vez, obstrui os vasos, levando menos sangue até os corpos cavernosos do pênis. O sedentarismo aumenta a gordura abdominal, atinge os vasos e diminui a testosterona. Além disso, o estresse e a depressão interferem nos sinais cerebrais e podem desencadear a perda do desejo sexual. Mas não é preciso desespero não, né, doutor? O problema tem solução. Na maioria dos casos, a impotência sexual masculina ela é resolvida com terapia e, se necessário, medicação. Mas ainda assim, cerca de 70% dos pacientes respondem bem aos tratamentos. O urologista Amintas Arimatea está aqui no estúdio para falar um pouco mais sobre esse assunto. Doutor, muito bom dia. Bom dia mesmo. É importante, primeiro, a gente diferenciar quando há uma falha eventual, seja causada por um momento que aquela pessoa está passando ali, né, naquela hora, ou um momento de ansiedade, de estresse, ou quando é um problema já frequente, que é a hora de procurar um médico, né? Isso. O diagnóstico, como sempre em todas as doenças, né, é o ponto de partida que vai definir o tratamento. Então, foi muito bem colocado esses slides que você colocou aí, as causas da disfunção, a divisão entre os graus de disfunção, porque uma falha eventual, a gente até está atualizando isso, né, junto com alguns trabalhos na Sociedade Brasileira de Urologia, todo homem que esteja sexualmente ativo, provavelmente, fatalmente, né, vai quebrar aquele tabu de que isso não existe, vai ter algum momento de falha. E você diferenciar se isso é uma falha eventual, como você falou, ou é uma coisa recorrente, ou então se é um momento que se está passando, que é muito importante isso, porque quando a gente chegar no tratamento vai ver que não existe apenas um tipo de tratamento e pode haver associação de tratamentos, tanto medicamentoso, cirúrgico e o apoio psicológico também, que é muito importante. Então, o fato de você fazer o diagnóstico preciso, né, com relação a se é eventual ou se é uma coisa recorrente, associado a outros fatores que você tem no diagnóstico, é muito importante. Como você falou, às vezes doenças como diabetes ou o uso de medicamentos, a exemplo de antihipertensivos, são que vão causar esse problema da disfunção. E às vezes o paciente não tem conhecimento disso. Então ele vai querer tratar logo a disfunção, mas você vai ter que fazer realmente um estudo adequado para saber qual é a causa, uma dosagem da glicemia, um ajuste das doses dos antihipertensivos, né, avaliar se está passando por algum quadro depressivo, problemas no relacionamento, no trabalho, enfim. Todos esses fatores precisam ser analisados para que depois possa fazer o tratamento adequado. Cuidar de outros problemas que estão aí por trás disso, né, doutor? Isso. E essas causas, por exemplo, esses sintomas mais comuns, esses que podem gerar, variam de acordo com a idade da pessoa? Variam, assim? variam. Os pacientes com mais idade, com idade avançada, a gente vai normalmente procurar mais as causas orgânicas, né, que seriam justamente isso, diabetes, os problemas cardiovasculares, o sedentarismo. E hoje em dia a gente observa também nos pacientes mais jovens que são normalmente transtornos mais relacionados à ansiedade, ou seja, uma iniciação sexual precoce, sem orientação, às vezes até o uso desses medicamentos de maneira inadequada, de maneira recreativa, né, como a gente se fala hoje em dia, o acesso facilitado, a falta de um apoio familiar para discutir isso, escolar, é importante que a gente, como formador de opinião, na sociedade, veja que não é que você vai levar a educação sexual para a escola, mas às vezes algumas escolas já fazem isso
com reunião de pais, para que você ensine a pessoa a abordar isso, né? O início da sexualidade, e provavelmente você vai ter um sucesso maior no controle dessa disfunção que virá a aparecer. É importante a gente diferenciar também essa questão da disfunção erétil quando também tem a falta do desejo, do libido também, que é muito comum, e são duas situações diferentes, né? Isso. Muito bem colocado, porque a disfunção erétil, normalmente a gente fala com os problemas de ereção mesmo, né? E tem a falta de desejo, a dificuldade de atingir a satisfação, o orgasmo, que são as disfunções ejaculatórias. Então, muitas vezes o paciente está com abaixo hormonal, né? E associado a baixo hormonal pode ter problemas também de tireoide, do diabetes. Se você apenas fazer o tratamento da disfunção erétil, você vai alcançar em algum ponto uma melhora na qualidade disso, mas você não vai tratar o problema e a tendência é que mais adiante isso venha a se agravar. Então, a reposição hormonal, o estímulo à atividade física, o abandono de vícios como o alcoolismo, o cigarro, né? A ingestão de alimentos gordurosos pode ajudar também a melhorar a qualidade e não necessariamente um tratamento pontual da ereção. Certo. A gente tem uma pergunta de um telespectador que ele quer saber a partir de quantas falhas já é a hora de se preocupar de procurar um médico, então? É certo. Não existe assim um número pontual, né, estanque. Mas isso aí você observa se, por exemplo, o indivíduo, se ele tem uma parceira fixa, e isso começa a ser todas as vezes que ele vai ter, ele precisa de tratamento. Se ele é um indivíduo que tem parceiras variadas, eventuais, e ele falha um ou outro, não quer dizer que seja uma disfunção. Certo. Então, é importante para você colocar esse número, você realmente procure a orientação de um especialista. Exato. Né? Doutor, ainda existe muito preconceito, o senhor que também convive com esses pacientes, de tentar expor a situação, às vezes uma situação dentro de casa, um problema com a esposa, é uma forma de tentar maquiar o problema por preconceito mesmo, ainda existe isso, o senhor vê isso no consultório? Existe. Está diminuindo, mas existe e é grande ainda, porque esse problema você entra muito na intimidade, né? Então, às vezes, a pessoa tem dificuldade de falar isso, porque significaria resolver algumas outras questões que não vão ser resolvidas no consultório. Com o médico. E nós médicos também, na nossa formação hoje em dia, e formando os novos, a gente está sendo mais ativo nisso aí, de tentar entrar de uma maneira respeitosa, sem invadir, mas procurar saber o que é que está acontecendo. Porque simplesmente você receitar um medicamento, ou uma cirurgia, ou algum exame é mais simples. Mas isso aí realmente existe, é muito forte, mas vem diminuindo. As pessoas, a gente tenta colocar o paciente à vontade para que ali é o lugar dele falar aquilo, desde que ele se sinta bem. As formas de tratamento hoje, a gente ouve, tem a questão do medicamento, da terapia mesmo, que o senhor até colocou, né, que às vezes é um problema ali que ele está em casa e depois vem a medicação, mas quando não dá certo, existem também outros tipos de tratamento? A gente ouve muito falar em prótese, também em injeção. Quais são as formas de tratamento? Certo. A gente tenta escalonar assim, do mais simples ao mais complexo. Então, inicialmente uma história bem dirigida para você conseguir identificar os problemas. Você pode partir para o tratamento psicoterápico, para as drogas, né, que são os que ajudam a vasodilatação. A seguir, você pode passar para a injeção intracavernosa, né, que provoca uma ereção importante. E, em último caso, as próteses, né, os implantes penianos. Tudo isso tem que ser avaliado e, de preferência, que siga esta escala. Mas só para ilustrar assim, um exemplo, uma disfunção leve, você não vai pensar de primeira como a colocação de um implante. Diferente de um paciente que eventualmente tenha sofrido uma cirurgia oncológica para câncer de próstata, você pode usar o medicamento oral durante um tempo e, se não houver uma resposta, você deve começar a preparar esse paciente para a injeção e, se não der certo, consequentemente, o implante. Para a gente encerrar rapidamente, pacientes que possuem algum tipo de doença sexualmente transmissível, isso também pode interferir nessa questão da impotência? Pode, inclusive porque gera um quadro que diminui a autoestima, né? O paciente tende a se recolher, ele diminui o número de contato, diminui o número de relações, consequentemente pode causar até os transtornos mais psicogênicos. Não seria diretamente pela doença, mas pelo quadro geral, né? Bem-estar. Ficar atento, então, e nada de ter preconceito, buscar um tratamento para resolver esse problema. Claro. Doutor Amintas, muito obrigado pelos esclarecimentos e pela presença do senhor aqui no Bom Dia Sergipe.